Isso vai acontecer hoje. Algo inacreditável, abençoado e extraordinário está prestes a acontecer em sua vida. O que estou dizendo será capaz de mudar o curso de sua vida, te trazendo prosperidade e arrancando a raiz de todo o mal de sua vida. Depois do que você vai conseguir hoje, não precisará se perturbar mais com as dívidas. Elas já não serão mais um problema. Porém, para você descobrir e entender do que estou falando, você precisa ficar até o final, para que assim você saiba exatamente como resgatar sua bênção. Eu peço, quando for revelado essa bênção, não fale para ninguém. Lembre-se, Deus age no silêncio. Então guarde segredo e no final eu ainda rezarei com você para a realização de todas as bênçãos que estão destinadas a você. Irmão, irmã, preste atenção, pois hoje é o dia. Um dia repleto de expectativas, um dia onde algo verdadeiramente maravilhoso está prestes a acontecer em sua vida. Sei que você está enfrentando um momento de dificuldade e é exatamente por isso que quero te lembrar. Mesmo nas horas mais sombrias, a luz divina de Deus está pronta para brilhar sobre você. Receba essa bênção. Até o final desse vídeo, você vai ter acesso a uma fórmula secreta para a realização do seu milagre. Escuta, quando as tempestades da vida parecem querer te arrastar para baixo, quando as nuvens de incerteza encobrem o horizonte, é hora de elevar os olhos para o alto e enxergar a esperança que vem do alto. Pois mesmo em meio às adversidades, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando um milagre especialmente para você. Você já parou para pensar quantas vezes na Bíblia Deus preparou milagres justamente quando tudo parecia perdido? Olha só a história de Jó. Aquele homem tinha tudo, absolutamente tudo. Era próspero, era feliz, tinha família, tinha saúde, tinha bens. E de repente, num piscar de olhos, perdeu tudo. As tempestades vieram uma atrás da outra. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, ficou coberto de feridas da cabeça aos pés. Os amigos dele chegaram e, ao invés de consolar, começaram a acusar, dizendo que ele tinha pecado, que tinha feito algo errado para merecer aquilo tudo. A própria esposa dele chegou e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Imagina a dor daquele homem, imagina o desespero, mas sabe o que Jó fez? Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo no meio da tempestade mais violenta da vida dele, ele manteve os olhos fixos em Deus. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. E o que Deus fez? Nos bastidores, enquanto Jó sofria, enquanto Jó chorava, enquanto Jó não entendia nada, Deus estava preparando uma restauração tão poderosa que Jó recebeu em dobro tudo o que tinha perdido. Em dobro. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda uma coisa hoje. O que você está passando agora não é o fim da sua história. Não é. Aquela conta que você não sabe como vai pagar, aquela doença que te assombra, aquele relacionamento que está destruído, aquele sonho que parece ter morrido, aquele emprego que você perdeu, aquela dor que ninguém vê, aquela solidão que aperta o peito de madrugada. Tudo isso, absolutamente tudo isso, está sendo visto por Deus. E enquanto você chora, enquanto você luta, enquanto você resiste, Deus está trabalhando, está movendo peças, está abrindo portas, está preparando pessoas, está mudando circunstâncias. O milagre está sendo forjado nos bastidores do céu e quando ele vier, quando ele se manifestar na sua vida, você vai olhar para trás e vai entender por que teve que passar por tudo isso. Você vai entender que cada lágrima que caiu, cada noite que você passou acordado, cada vez que você dobrou os joelhos e clamou, tudo isso estava te preparando para receber o que Deus tinha guardado para você. Agora, eu quero que você faça algo comigo. Quero que você pare, respire fundo e declare em voz alta com fé: Deus está trabalhando a meu favor e o meu milagre já está sendo preparado. Fala isso agora com convicção, porque a sua boca tem poder e quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, o céu se move. Sabe o que mais me impressiona na história de Jó?
é que enquanto tudo desmoronava ao redor dele, enquanto as pessoas o julgavam e o condenavam, Deus nunca tirou os olhos dele. Nunca. Havia uma conversa acontecendo no mundo espiritual que Jó nem fazia ideia. Satanás estava acusando, estava tentando provar que Jó só servia a Deus por interesse, mas Deus confiava no coração do seu servo. E hoje eu quero te dizer, Deus confia em você também. Ele sabe que você vai resistir, sabe que você não vai desistir, sabe que lá no fundo do seu coração, mesmo com toda a dor, você ainda acredita nele. E é por isso que ele te escolheu para viver essa história. Porque só os valentes, só os guerreiros, só aqueles que têm fé de verdade é que passam pelas fornalhas mais quentes. E quando você sair dessa, e você vai sair, o cheiro de fumaça não vai nem estar em você, porque Deus estava dentro da fornalha junto contigo. Imagine só, meu irmão, minha irmã, todas aquelas preocupações que têm roubado o seu sono, todas as incertezas que têm consumido a sua mente, tudo o que tem te afligido nos últimos dias, semanas, meses, tudo isso prestes a ser transformado em vitória, em paz, em alegria indescritível. Você consegue imaginar, consegue visualizar o dia em que você vai acordar e aquele problema que parecia impossível vai estar resolvido? O dia em que você vai olhar para trás e vai dizer, eu passei por isso, mas Deus me fez vencer? Esse dia está chegando, está mais perto do que você imagina, e eu profetizo sobre a sua vida agora. Você está entrando numa temporada de milagres, numa temporada em que Deus vai fazer coisas tão grandes na sua vida que as pessoas ao seu redor vão olhar para você e vão dizer, só pode ser Deus. E você vai saber, lá no fundo do seu coração, que valeu a pena cada lágrima, cada luta, cada momento de angústia, porque tudo isso te trouxe até aqui, até este momento de vitória. Receba a sua merecida vitória. Hoje eu declaro sobre você, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Enquanto você luta, enquanto você chora, enquanto você resiste, Deus está movendo montanhas que você nem sabe que existem. Está abrindo portas que você nem imagina. Está preparando bênçãos que vão te surpreender. E quando chegar a sua hora, quando chegar o seu tempo, você vai sair dessa situação tão rápido que nem vai ter tempo de entender como aconteceu. Vai ser sobrenatural, vai ser divino, vai ser de Deus. Hoje é o dia de você se erguer. Não é amanhã, não é na semana que vem, não é quando as coisas melhorarem. É hoje. Hoje é o dia de você levantar a cabeça, sacudir a poeira, enxugar as lágrimas e dizer, eu vou vencer. É o dia de você acreditar na sua capacidade de vencer. Não porque você é forte, não porque você é capaz, mas porque o Deus que está em você é maior do que qualquer tempestade que está ao seu redor. É o dia de você confiar na providência divina que está agindo em seu favor, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. A fé não é ver para crer, meu irmão, minha irmã. Fé é crer sem ver. É confiar quando tudo diz para você desistir. É acreditar quando todos ao seu redor dizem que não tem mais jeito. Agora eu quero que você comente aqui embaixo. Eu escolho acreditar no milagre que Deus está preparando para mim. Escreve isso com fé, porque quando você declara, quando você confessa com a sua boca, você está ativando o poder de Deus na sua vida. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero, meu irmão. Minha irmã, você é especial. Sabe por quê?
Porque em um mundo onde tantos se desviam do caminho, onde tantos abandonam a fé no primeiro sinal de dificuldade, onde tantos se perdem nas distrações e tentações da vida, você está aqui. Você está buscando, você está lutando, você está resistindo. Sua dedicação e compromisso com Deus são como uma chama ardente em uma noite fria e escura. Enquanto muitos apagam suas tochas e se entregam às trevas, você mantém sua luz acesa. E essa luz, meu irmão, essa luz que brilha em você não é qualquer luz. É a luz de Cristo, é a luz que guia, que aquece, que transforma. Num tempo em que as pessoas trocam a eternidade pelo passageiro, você escolheu o caminho estreito. E por isso, hoje Deus vai te revelar algo que vai mudar completamente a sua trajetória. Hoje eu trago para você nesse vídeo uma fórmula secreta e poderosa, capaz de virar a chave da virada de vida que você tanto espera. Não é mágica, não é sorte, não é coincidência. É um princípio espiritual que funciona, que transforma, que eleva. E eu quero que você ouça atentamente, porque nos próximos minutos você vai descobrir de forma simples que fórmula é essa. E mais importante ainda, como aplicá-la na sua vida a partir de hoje mesmo. Essa não é uma promessa vazia, meu irmão, minha irmã. É uma verdade testada por homens e mulheres de Deus ao longo de gerações. Pessoas que saíram da miséria para a abundância, da tristeza para a alegria, do deserto para a terra prometida. E se funcionou para eles, vai funcionar para você também. Essa fórmula começa com a ação inspirada e a persistência. Deixa eu te explicar o que isso significa na prática, porque muita gente confunde fé com passividade. Tem gente que acha que ter fé é ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu, que Deus vai fazer tudo enquanto a pessoa fica de braços cruzados. Mas não é assim que funciona. A fé verdadeira move, meu irmão. A fé verdadeira te tira do sofá e te coloca em ação. Olha só o exemplo de Neemias na Bíblia. Aquele homem estava servindo o rei como copeiro, tinha uma vida confortável, tinha segurança, mas quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, alguma coisa dentro dele se acendeu. Ele não ficou só orando e esperando que alguém fizesse alguma coisa. Não, ele orou, sim, mas depois ele agiu. Ele pediu ao rei permissão para ir reconstruir os muros. Ele organizou o povo. Ele enfrentou oposição, zombaria, ameaças. E sabe qual era o segredo dele? Persistência. Quando os inimigos vinham zombar e tentar atrapalhar, ele não parava. Quando mandavam recados tentando intimidá-lo, ele respondia: "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Em apenas 52 dias, os muros que estavam destruídos havia anos foram reconstruídos. 52 dias. Por quê? Porque Neemias juntou fé com ação, oração com trabalho, visão com persistência. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Você tem um sonho, então comece a caminhar em direção a ele. Você quer ver sua família restaurada? Tome a primeira atitude. Você quer sair da dívida? Dê o primeiro passo. Você quer ver aquele milagre na sua saúde? Comece a declarar vida. Comece a se cuidar. Comece a agir como alguém que vai ser curado. Porque a ação inspirada não é você correndo desesperado atrás das coisas. É você se movendo sob a direção do Espírito Santo. É quando você ora e Deus coloca no seu coração uma direção. E você tem coragem de seguir mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas. E junto com essa ação vem a persistência, que é a capacidade de não desistir no meio do caminho. Porque eu vou te dizer uma verdade: haverá obstáculos. Haverá pessoas dizendo que você não vai conseguir. Haverá momentos em que você vai querer desistir. Mas é justamente aí que a persistência entra. É continuar quando tudo dentro de você diz para parar. É levantar mais uma vez quando você já caiu 1000 vezes. É bater na porta mais uma vez quando todas as outras se fecharam.
A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. 12 anos sangrando, gastando tudo o que tinha com médicos que não conseguiam curá-la, sendo rejeitada pela sociedade porque era considerada impura. Qualquer um teria desistido, mas ela não. Quando ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade, algo dentro dela se acendeu. Era a ação inspirada. Ela poderia ter pensado, tem muita gente, eu não vou conseguir chegar perto dele. Mas ela foi. Ela se arrastou no meio da multidão. E quando finalmente conseguiu tocar na barra das vestes de Jesus, o milagre aconteceu. Jesus sentiu que poder tinha saído dele e perguntou, "Quem me tocou?" E quando ela se revelou tremendo, Jesus disse aquelas palavras lindas, "Tua fé te salvou." Foi a fé dela que a moveu para a ação. Foi a persistência dela que a fez atravessar a multidão. E foi isso que trouxe o milagre. Declara agora em voz alta com toda a força do teu coração. Eu vou persistir até ver o milagre de Deus se manifestar na minha vida. Fala isso agora porque a tua boca tem poder e quando tu declaras, o céu se move. Agora vamos para a outra etapa dessa fórmula poderosa. E essa aqui muita gente esquece, mas ela é fundamental. A generosidade e o serviço. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você pode estar passando por dificuldades, pode estar achando que não tem nada para dar, que precisa primeiro receber para depois poder ajudar os outros. Mas deixa eu te contar um segredo que vai revolucionar a sua vida. A generosidade não começa quando você tem muito. Ela começa quando você decide dar do pouco que tem. E quando você faz isso, quando você abre a mão mesmo estando em necessidade, você ativa uma lei espiritual que nem o diabo consegue impedir. É a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia diz, o que o homem semear, isso também ceifará. Não diz talvez, não diz se der sorte. Diz que você vai ceifar aquilo que você semear. Olha a história da viúva de Sarepta. Aquela mulher estava na pior situação possível. Estava em tempo de seca, de fome extrema na terra. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para fazer uma última refeição para ela e o filho, e depois morrer. Era isso, era o fim. Ela estava juntando lenha para preparar essa última comida quando o profeta Elias apareceu e pediu, "Me dá primeiro um pão." Você consegue imaginar o que passou na cabeça daquela mulher? Ela poderia ter dito, "Como assim? Eu estou morrendo de fome, meu filho está morrendo de fome e você quer que eu dê para você primeiro?" Mas sabe o que ela fez? Ela escolheu a generosidade, ela escolheu servir mesmo na escassez. Ela fez o pão para o profeta primeiro. E o que aconteceu? A Bíblia diz que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou por todo o tempo da seca. Ela deu do pouco que tinha, e Deus multiplicou de forma sobrenatural. É isso que acontece quando você é generoso, meu irmão, minha irmã. Quando você dá o seu tempo para ajudar alguém que está precisando. Quando você oferece uma palavra de encorajamento para quem está desanimado. Quando você divide o seu pão com quem tem fome. Quando você visita quem está doente. Quando você perdoa quem te magoou. Isso tudo é generosidade. Isso tudo é serviço. E cada vez que você faz isso, você está plantando sementes no céu. E Deus não é devedor de ninguém. O que você semeia em generosidade, você vai colher em abundância. Pode demorar. Pode parecer que nada está acontecendo, mas chegará o dia em que a colheita virá, e ela virá transbordante, multiplicada, pressionada, sacudida. E tem mais, quando você serve, quando você coloca as necessidades dos outros acima das suas, você se torna parecido com Jesus, porque foi isso que ele fez. Ele sendo Deus, se fez homem. Ele sendo rico, se fez pobre. Ele, tendo todo o poder, lavou os pés dos discípulos. Ele, que não tinha pecado, morreu pelos nossos pecados. Ele serviu até o fim. E depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele disse, "Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também." Servir não é sinal de fraqueza, meu irmão, minha irmã. Servir é sinal de grandeza.
As pessoas mais poderosas do reino de Deus são aquelas que têm coração de servo. São aquelas que não estão preocupadas em serem servidas, mas em servir. São aquelas que não querem ser vistas, mas querem ver Deus ser glorificado. E quando você desenvolve esse coração generoso, esse coração de servo, algo sobrenatural acontece na sua vida. As portas começam a se abrir. As pessoas certas começam a aparecer no seu caminho. Oportunidades que você nem imaginava começam a surgir. Porque Deus honra quem o honra. E quando você dá, quando você serve, você está honrando a Deus. Você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que Tu vais cuidar de mim. Por isso eu posso abrir mão, eu posso dar, eu posso servir. Então agora, pause esse vídeo por um momento e compartilhe. Envie esse vídeo para seus amigos e familiares. Existem pessoas próximas a você precisando muito ouvir essas palavras. Agora chegamos na última parte dessa fórmula poderosa e essa é a mais importante de todas: o amor, a fé e a autoconfiança. Esses três juntos são três forças poderosas que nos impulsionam na jornada da vida, moldando nossas experiências, nossas escolhas e nosso destino. Deixa eu te explicar cada um deles e como eles trabalham juntos para te levar ao próximo nível. Primeiro, o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Não diz que Deus tem amor, diz que Ele é amor. E se nós somos filhos de Deus, se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então o amor precisa ser a força motriz da nossa vida. Mas que amor é esse? Não é aquele amor superficial, aquele amor de conveniência, aquele amor que só ama quando é conveniente. É o amor ágape, o amor incondicional, o amor que dá sem esperar nada em troca, o amor que perdoa 70 vezes 7, o amor que cobre multidão de pecados. Paulo escreveu em Coríntios: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Em outras palavras, você pode ter todos os dons, pode fazer grandes obras, pode ter toda a fé, mas se não tiver amor, nada disso vale. Porque o amor é o cumprimento de toda a lei, é o amor que transforma relacionamentos, é o amor que cura feridas, é o amor que quebra barreiras, é o amor que muda o mundo. E quando você aprende a amar de verdade, quando você deixa o amor de Deus fluir através de você, você se torna imparável. Porque o amor nunca falha, nunca. Ele pode ser rejeitado, pode ser ignorado, pode ser pisoteado, mas ele nunca falha. Ele sempre vence no final. Agora vamos falar da fé. A fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não é difícil, é impossível. Porque a fé é o que nos conecta com o sobrenatural. A fé é o que torna visível o invisível. Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você entende o que isso significa? Significa que a fé não precisa de evidências para crer. A fé não espera ver para acreditar. A fé crê primeiro e depois vê. Abraão creu em Deus quando Deus prometeu que ele seria pai de multidões, mesmo ele tendo 100 anos e Sara sendo estéril. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não se baseou no que era natural. Ele creu no sobrenatural. E por causa da sua fé, Isaque nasceu. Por causa da sua fé, a promessa se cumpriu. Por causa da sua fé, hoje nós somos chamados de filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa. E tem um detalhe importante sobre a fé. Ela cresce. A fé não é estática. Você pode começar com uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Mas quando você a exercita, quando você a coloca em prática, ela vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se expandindo. Cada vez que você confia em Deus e vê Ele agir, sua fé aumenta. Cada vez que você ora e vê a resposta vir, sua fé se fortalece. É como um músculo, quanto mais você usa, mais forte fica. Por isso é tão importante você não parar de crer, não parar de confiar, não parar de declarar as promessas de Deus sobre a sua vida.
porque cada declaração de fé é um exercício espiritual que está te preparando para níveis maiores de manifestação do poder de Deus. E por último, mas não menos importante, a autoconfiança. Agora presta atenção, porque muita gente confunde isso. Autoconfiança no contexto cristão não é arrogância, não é achar que você pode tudo sozinho, não é se achar melhor que os outros, não. É você saber quem você é em Cristo. É você ter consciência da sua identidade como filho de Deus. É você entender que você não é um acidente, você não é um erro, você não é insignificante. Você foi criado com propósito. Você foi chamado com propósito. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para fazer a diferença nesta geração. Quando você tem essa autoconfiança, você não se compara com ninguém. Você não inveja ninguém. Você não precisa competir com ninguém. Porque você sabe que o seu lugar é único, que a sua unção é única, que o seu chamado é único. Davi era apenas um menino quando enfrentou Golias. Um menino pastor, o mais novo dos filhos de Jessé, aquele que ninguém levava a sério. Mas quando todos estavam com medo do gigante, quando até o rei e os soldados experientes tremiam diante daquele filisteu, Davi teve autoconfiança. Não confiança em si mesmo, mas confiança em quem ele era para Deus e confiança em quem Deus era para ele. Ele disse: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra e uma funda, ele derrubou o gigante. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que o Deus que o livrou do leão e do urso seria o mesmo que o livraria do filisteu. Declara comigo agora em voz alta: Eu sou filho de Deus, sou mais que vencedor e caminho em direção ao meu propósito. Deixa essa palavra sair da tua boca com autoridade, porque ela define quem tu és. Quando você junta esses três, amor, fé e autoconfiança, você se torna uma força imparável. O amor te motiva, a fé te sustenta, a autoconfiança te capacita. O amor diz: eu me importo. A fé diz: eu acredito. A autoconfiança diz: eu posso. E quando essas três forças trabalham juntas na sua vida, não há nada que possa te parar. Não há gigante que não caia, não há porta que não se abra, não há montanha que não seja removida, porque você está andando no poder de Deus e o poder de Deus em você é maior do que qualquer força contrária no mundo. Essa fórmula já mudou milhares de vidas ao longo da história. Mudou a vida de Neemias, da viúva de Sarepta, de Davi, de Paulo, de Pedro e de tantos outros. E hoje, neste exato momento, essa fórmula vai começar a mudar a sua vida também. A partir de agora, as coisas vão ser diferentes. A partir de agora, você não é mais a mesma pessoa. Você recebeu uma revelação, e quando você recebe revelação, vem responsabilidade. A responsabilidade de colocar em prática, a responsabilidade de viver o que você aprendeu. Então levanta agora e vai aplicar essa fórmula. Vai viver esses princípios, vai ser a luz que brilha na escuridão, porque o mundo está esperando por você. As pessoas que Deus vai alcançar através de você estão esperando. O teu milagre está esperando que tu dês o primeiro passo. E quando você começar a caminhar nessa fórmula poderosa, o céu vai se abrir sobre a tua vida de uma forma que tu nunca viu antes. A tua virada chegou. O teu tempo é agora. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul, no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que, ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça, caso esse vídeo tenha te ajudado, de se inscrever em nosso canal. Faça parte dessa nossa comunidade de almas abençoadas. Ative o sininho para que você não perca mais nenhuma bênção. Amém. Agora um novo vídeo surge em sua tela.
É como uma passagem secreta para uma vida abundante. Não perca a chance. Te espero do outro lado.